Aqui. Eu vou convidar vocês, quem estiver fazendo alguma coisa, para fazer uma pequena pausa para a gente fazer só um alinhamento, trazer a nossa mente para o presente. E trazer a nossa mente para o presente é um dos maiores presentes que a gente pode ter hoje. Porque quando a sua mente está no presente, não existe ansiedade, não existe insegurança, não existe depressão, não existe mágoa e nem nada disso. Então, quanto mais você treina a sua mente para estar no presente, mais a sua vida se torna um verdadeiro presente. Vamos lá, então? Eu peço para vocês encontrarem, então, um lugar confortável. Pode encostar as suas costas, se você tiver algum sofá, em alguma cadeira. E vamos fechar os olhos um pouquinho. Ao fechar os seus olhos, nós vamos começar com algumas respirações profundas. Puxa o ar pelo nariz e solta o ar bem devagar. Mais uma vez, inspira e solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira e solta. Vai liberando toda a tensão acumulada do dia, intencione para liberar. E agora, ao inspirar, intencione que a energia da calma vai entrar para dentro do seu corpo. E ao soltar o ar, você vai liberando toda a tensão, preocupação, toda a insegurança. Mais uma vez, inspira, calma. E sinta essa calma preenchendo todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Solta o ar e vai liberando as tensões, vai relaxando os seus ombros, relaxa os seus braços, relaxa sua boca, sua testa. E agora nós vamos fazer a respiração em 4 tempos. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura a respiração, 1, 2, 3, 4. E solta em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira, 1, 2, 3, 4. Segura, 2, 3, 4. E solta. 1, 2, 3, 4. Perceba neste momento que seu corpo está muito mais relaxado do que agora no começo. E é neste momento que seu cérebro vai desacelerando, sua mente vai desacelerando. E vai se conectando com o seu coração. Leva atenção para a região do seu coração. Imagine neste momento que lá na sua mente existe um elevador. E você vai pegar esse elevador e você vai descer até a região do seu coração. E agora se conecte com esse lugar. Observe como está o meu coração hoje. Como está esse lugar? Eu sinto esse lugar pesado ou leve? Expandido ou contraído? Qual é a sensação? E agora, visualize uma luz dourada ali. Vai respirando e a cada respiração, essa luz dourada vai expandindo por todo o seu corpo. É agora que você ativou a sua essência. É agora que você reconectou com a sua centelha divina. Essa luz dourada bem no meio do seu peito agora vai começar a descer pelo seu corpo. Desce pelas pernas, pelos pés, vai atravessar o chão do lugar onde você está e vai atravessando todas as camadas da Terra. Agora essa luz dourada volta a subir, vai subindo, atravessando todas as camadas da Terra, atravessa o chão, vai subindo pelas suas pernas, pela coluna e sai pelo topo da sua cabeça. Essa luz continua subindo, atravessando o telhado e vai em direção ao céu.
Essa luz dourada agora se conecta com todo o cosmos. E agora você percebe que você está bem no meio, que a sua conexão agora se conecta com o nosso planeta e também com todo o cosmos. E agora, ao respirar, você sente que essa luz dourada vai trazer energia dos dois lados para você, lá de cima e também do planeta Terra. Sinta os seus pulmões se preencherem dessa energia poderosa. E ao soltar o ar, libere tudo que não te serve mais. Inspira, trazendo essa energia poderosa para o seu corpo. E ao soltar o ar, libere toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia. A cada respiração, você vai sentindo o seu coração cada vez mais expandido, mais leve. E agora, mentalmente, você diz para você mesmo: eu estou em paz. Eu estou em paz. Uhum. Eu estou em paz. Respira fundo. Sinta suas mãos. Sinta seus pés. E devagar pode abrindo seus olhos. Ah, já deu até carinha de soninho, né? Nossa, deu. Deu, até relaxou, né? Todo mundo relaxado aí? Estamos todos em outra frequência agora, né? Uma frequência mais leve, né? Essa é a ideia, porque quando a gente assiste um conteúdo ou faz uma aula e a gente está com a nossa mente a milhão, a gente não absorve tão bem o conteúdo. Agora, quando a gente está com a nossa mente mais leve, nosso coração mais leve, a gente consegue absorver melhor, principalmente quando é um conteúdo de autoconhecimento, de espiritualidade. A Cláudia aqui comentou, infelizmente minha câmera não está abrindo. Tudo bem, Cláudia, não tem problema. Vamos então para. Vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Todo mundo tá vendo? Eu vou aumentar um Sim, pouquinho, tá? Peraí. Todo mundo tá enxergando bem? sim. Sim. Ótimo. Vamos lá então. Então, o que é confiança de verdade, gente? A confiança não é ficar falando alto, ser uma pessoa arrogante, achar que aquela pessoa é extrovertida, é cheia de confiança, ou não sentir medo. Ter confiança de verdade é você agir mesmo com medo. É você fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. O medo, ele só é eliminado da sua vida quando a sua convicção em quem você é tão forte que esse medo não te abala mais. Todas as pessoas hoje que são de sucesso em qualquer área da vida, elas ainda têm medo. Em várias decisões que elas tomam, elas ainda têm medo. A única coisa que muda, a única diferença que existe entre você ou uma pessoa que já conseguiu muito na vida, a gente está falando em qualquer área, tá bom? É que ela aprendeu a dominar o próprio medo, ok? Então, todos nós que estamos aqui, nós temos algo que a gente já sabe que tem que ser feito. E isso vale para qualquer área da vida. Existe algo na sua vida que você já sabe que precisa ser feito, mas mesmo assim, você não consegue, porque a insegurança é grande. Então, o meu convite é: faça mesmo com medo. Trabalhe internamente esse medo, fortaleça essa conexão com você para que não que o medo vai desaparecer na hora, mas que você vai agir mesmo com medo, mas sabendo quem você é, o poder que você tem. Então, nós vamos falar sobre os 5 pilares da insegurança interna.
Ela é sustentada por pilares invisíveis. Primeiro pilar, então, que é o da comparação constante. A principal crença de quem se compara o tempo inteiro é que o outro sempre vai ser melhor que você, é que o outro sempre faz algo que você não, algo que você não consegue fazer. A verdade é que sempre vai ter pessoas que vão fazer algo melhor que você, mas isso não significa que você tem que se sentir estagnada, que você tem que procrastinar, que você tem que deixar de fazer o que tem que ser feito, porque existe algo que já está avançado. Essa pessoa que já avançou na vida é uma pessoa que também começou, é uma pessoa que também errou muito para chegar, né? Então, enquanto a gente fica se comparando com os outros, enquanto a gente olha, por exemplo, no Instagram, ou sei lá, alguém do seu trabalho, e você sempre trazer essa consciência de que, fulano é sempre melhor que eu, você nunca vai ter coragem para tomar decisões, você nunca vai ter coragem para agir. Por quê? Porque você vai ter o sentimento de inferioridade e a autossabotagem vai estar muito presente na sua vida. Nós fomos treinados muito bem para competirmos, né? Então, desde escola, todas as crianças são treinadas para competir. E eu digo que a competição ela é saudável quando você compete com você mesmo. Por exemplo, olha, hoje eu estou melhor que ontem. Hoje eu consegui completar tal tarefa que, sei lá, 2 anos atrás eu não conseguia completar. Então, quando você se compara com o seu crescimento, isso é muito saudável. Quando você se compara com outro, infelizmente, isso vai fazer você paralisar muitas vezes na vida. Então, as redes sociais amplificam muito isso. Comparação ativa, o medo de não pertencimento, né? Sempre existe algo dentro de nós que nos chama para alguma mudança. Eu preciso voltar a cuidar da minha saúde, eu preciso voltar a me alimentar melhor, eu preciso tomar coragem e mudar de emprego. E enquanto você se compara, você fica parado, né? A ideia é você trabalhar o que faz você se sentir inferior. Por que é que você se sente inferior? Quem fez você se sentir inferior? Quando você era criança, inclusive nós, desde criança, sermos treinados para competir, você enxergava em outras crianças alguém melhor. Né? Às vezes até o próprio irmão. Tem muitos pais que comparam, infelizmente, os irmãos. O seu irmão fez isso e você não conseguiu. E daí começa a se instalar essa inferioridade muito grande. E assim, pessoas que não conseguem sair desse pilar são pessoas que, infelizmente, não progridem muito na vida, porque elas sempre vão estar se comparando com alguém, porque sempre vai ter alguém melhor. Inclusive, se a gente usar as nossas redes sociais, a gente vai encontrar muitas pessoas melhores que a gente. Então, qual que é a minha orientação? Se você sente no seu íntimo que você tem essa questão, que você se pega comparando e que, ou então, talvez você não percebeu, mas quando você entra nas redes sociais ou você está em algum ambiente, isso te traz um sentimento ruim, porque você se compara com alguém, você sente que alguém é melhor que você, a minha orientação para você é evitar, ou evitar esse ambiente, ou parar por um tempo de entrar nessas redes sociais, de seguir essas pessoas, de recusar esse tipo de conteúdo, porque isso vai alimentar a sua ferida, né? E depois disso, trabalhar, claro, o porquê que você se sente inferior, né? O que faz você querer se sentir assim? Segundo pilar que é a autocrítica excessiva, que é uma voz interna rígida, pensamento comum, crença comum, eu nunca faço nada certo. Então, uma pessoa que tem autocrítica excessiva é uma pessoa que, para ela, nunca está nada perfeito. Ela exige muito dos outros e ela exige muito de si mesma. Ela julga muito a vida dos outros, o comportamento dos outros e ela se compara, ela se julga, quer dizer, o tempo inteiro. E é claro que numa situação como essa, quando existe uma crença de que você não é boa o suficiente, que nunca nada dá certo para você, qual que é a realidade que você vai ter? Por quê? A nossa vida, gente, ela é um espelho.
Tudo que você vive hoje é um grande espelho da sua vida. Todas as pessoas com quem você se relaciona, seus chefes, seus amigos, seu marido, sua esposa, todo mundo é uma parte de você, é um espelho de você. Então, se eu tenho uma crença de que eu nunca faço nada certo, eu não sou boa o suficiente, eu exijo uma perfeição de mim mesma, essa autocobrança intensa, a minha realidade vai ser extremamente dura comigo mesma, porque a vida vai me trazer situações difíceis para validar essa minha crença. Ou seja, serão pessoas que vão mexer na minha ferida, que vão fazer com que eu continue acreditando que eu não sou boa o suficiente. Eu vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa insegura e eu acredito que eu não sou boa o suficiente, eu nunca faço nada certo, talvez o meu namorado, o meu marido vai ser uma pessoa extremamente crítica, porque a vida precisa me mostrar o quanto eu estou me criticando, o quanto eu não estou me valorizando, o quanto eu não estou me reconhecendo o meu valor. Porque, gente, lembrando aqui, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, significa que nós temos o poder de sermos plenos, perfeitos, completos. Só que enquanto eu ainda lido com a minha mentalidade que está com crenças limitantes, a minha vida ela vai me mostrar justamente isso, essa dura realidade ah, de que eu não faço nada certo. Mas a questão é que quando a gente não tem essa consciência, a gente vai culpar sempre o outro. A gente vai falar assim, por exemplo, é o marido que sempre te critica. Você vai falar assim para ele: poxa, você nunca me valoriza, né? Você não reconhece o que eu faço aqui em casa, eu faço isso, faço aquilo para você, nunca tá bom. A verdade é que você não valoriza você mesma. Você não valoriza você mesmo. Você não reconhece o seu valor. Então, enquanto existe esse vazio dentro aqui e você não tem esse reconhecimento, a vida vai te mostrar através das pessoas, através de ambientes, lugares e por aí vai. Então, qual que é a consequência? Você vai se sentir paralisado e vai ter medo de errar. Mas eu vou aqui trazer uma reflexão. Vocês sabem quantas vezes o Thomas Edison errou para conseguir criar a lâmpada? Ele errou mais ou menos 1000 vezes. 1000 tentativas até acertar uma e a gente ter luz da maneira como a gente tem. Ou seja, qual é o problema de errar? Quando a gente erra, é mais uma chance da gente aprender, né? Não existe problema em errar, nós vamos continuar errando. O problema é que, se a gente tiver medo de errar, a gente vai estagnar, a gente vai ficar parado, a gente não vai fazer o que tem que ser feito na vida, né? Então, eu tenho certeza que existe algo na sua vida neste momento que você quer fazer, uma mudança que você quer fazer e você não faz porque existe um medo. Medo do fracasso, medo do que os outros vão falar, medo do julgamento, enfim, inúmeros, né? A mente crítica foi criada como um mecanismo de proteção, mas virou um mecanismo de punição, não é mesmo? Você não se sente cansado, cansada por ser tão crítico com você mesmo? Não enxergar o potencial que tem dentro de você, a pessoa maravilhosa que já existe dentro de você, a pessoa capaz. E tem mais uma outra coisa, né? A nossa mente, ela está muito mais programada para enxergar o negativo dentro de nós. Então, assim, a gente detecta muito facilmente as nossas falhas, mas a gente não detecta as coisas boas que a gente tem sucesso. Elas passam quase despercebido, né? Então, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês. Se vocês tiverem um papel, porque vai ser importante vocês escreverem. Peguem um papel, uma caneta, um papel, um lápis. E agora você vai escrever para você mesma uma frase que você costuma dizer a si mesma, pode ser mentalmente ou até em voz alta. Por exemplo, eu sou burra mesmo. Eu não consigo fazer nada direito. Escreva essa frase e do lado você vai reescrever. Então, por exemplo, se você fala para você mesmo, eu sou burra, você vai falar, não, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou suficiente, eu sou a pessoa vitoriosa.
Eu sou merecedora. Fala isso para você. Deixa o seu cérebro neste momento fazer esse registro, é importante. Quanto mais você faz esse tipo de exercício, mais a sua mente se reprograma, mais rápido. Fizeram? Nós vamos então para o próximo. Próximo pilar é da necessidade de aprovação. Quem aqui tem? Quando você era pequenininho, pequenininha, muitas vezes você fez meleca. Muitas vezes você fez coisa que seu papai e sua mamãe não gostaram. Então você levou bronca. E aí você entendeu que, bom, então eu tenho que me comportar para receber amor, para receber afeto, para receber carinho, atenção. Então você entendeu que o mundo ele funciona assim. Bom, se eu vestir aqui uma máscara, me segurar, me controlar, fechar minha boca, não falar o que precisa ser falado, eu vou receber amor e afeto. Então eu tento me caber em vários lugares por aí, com medo de quê? De ser rejeitado, com medo de ser abandonado. Você não consegue mostrar quem você é em essência. E muitas pessoas nem sabem quem são. No máximo, quando você pergunta para uma pessoa, fala para mim quem você é, a pessoa vai falar assim: bom, meu nome é tal, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho com isso. Mas e o que mais? E o que mais você sabe sobre você? Então, o nosso medo de rejeição, ele vem lá dos primeiros anos da sua vida, quando você quando você entendeu que você não pode ser você, você tem que se controlar. E daí, para não perder as amizades, para não perder esse sentimento de pertencimento, você passou a não ser mais você, você passou a se anular. Então, o pensamento, qual que é a crença? Se eu desagradar, vão me abandonar, vão me rejeitar. Qual que é a consciência? Você anula a sua própria verdade. Quantas vezes te chamaram para, não sei, você foi em algum lugar e você não estava querendo comer, mas a pessoa estava fazendo comida, ela te ofereceu, você falou, não, bom, deixa eu comer aqui para não fazer desfeito. Ah, sei lá, alguém te chamou para algum lugar, você no fundo você não queria, mas você foi porque, sei lá, tinha alguém que você não podia desagradar, sabe? Inconscientemente essa é a programação. Eu não posso desagradar tal pessoa, então eu vou fazer. Eu vou ser a boa menina, eu vou ser o bom menino. E a questão é que não é para você começar a ser rebelde, a questão é para você começar a ouvir mais o seu coração. Por exemplo, alguém te faz um convite, te oferece qualquer coisa, sente aqui no seu coração, você pode até colocar a mão. É leve para mim? Eu sinto leveza? É isso que eu quero? Eu sinto meu coração expandido? Ou não? Eu sinto, sei lá, tá meio pesado, sinto um negócio. Por quê? O que que acontece? Quando você aceita fazer algo por alguém, mas no fundo você não quer, essa situação ela sempre vai ser desconfortável para você. Mesmo que a sua mente justifique e fale, bom, eu estou fazendo por ela, pelo menos eu estou evitando briga, sei lá. Ou, por exemplo, alguém te chama para um lugar e você vai para não desagradar a pessoa, no mínimo vai ser um evento entediante, mas no máximo pode ser sei lá, algo bem ruim. E qual que é a minha ideia aqui? É para que você comece a se reconectar com você, comece a sentir, é, sentir o seu coração, perceber, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu não estou indo contra? Porque eu estou me anulando para agradar alguém. Eu estou tentando me fazer caber em lugares que eu não quero mais caber. E até quando você vai aguentar isso, né? Quem vive para agradar nunca descobre quem realmente é. Qual que é a pergunta? Quem eu seria se não tivesse medo de ser julgada ou julgado? Escreve aí no papel do ladinho. Quem eu seria se eu não tivesse medo de ser julgado? Eu vou dar um minutinho para vocês.
Quando a gente, quando a gente se dá conta que praticamente, ah, em quase todas as áreas da nossa vida a gente faz coisas para agradar, em vez de nos agradar, a gente agrada os outros, a gente percebe que a gente passou a maior parte do tempo dando o nosso poder, a nossa energia para os outros. Mas os outros também fazem isso, né? Com eles mesmos. E assim, quanto mais eu vivo na minha energia, quanto mais eu sou autêntica comigo mesma, eu sou autêntica com meus sentimentos, com as minhas vontades, mais eu sou feliz. Porque não adianta a sua mente dizer para você, olha, faça isso pela pessoa, mas dentro de você você detesta isso, porque a sua saúde em algum momento vai embora. Todo mundo fez, escreveu, comenta aí, escreve ou diz alguma Sim, coisa. Hã? sim. Sim. Tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu só ver, Cláudia. Certo. Próximo pilar, então, é das experiências não resolvidas, né? Como os nossos traumas, as humilhações que você já passou, rejeições. Gente, eu queria deletar esse risco que você fez aqui, Cris. Fui A Cris eu? estava querendo pintar. É, porque quando apareceu o risco, apareceu o seu nome. Ah, é? É, mas eu não sei como tirar isso aqui. Eu não sei também. Veja se você Não sei nem consegue. como eu fiz. Ai, gente, tá bom, então deixa. Voltar. Então, assim, qual que é a crença principal? Já tentei antes e deu errado, então eu não tento mais. Quando você era criança e você já teve inúmeras situações onde você teve experiências novas. Só que em muitos momentos você falhou, porque geralmente o sucesso ele não vem da primeira tentativa. O sucesso em qualquer área da vida, ele vem de várias tentativas, né? Então, quando você era criança e você tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, aí seu irmão, seu pai te criticaram, te fizeram se sentir incapaz, você deixou de tentar fazer coisas que são importantes para você. Aí, Ei, agora eu Cris, deixo. deixa quieto agora. Peraí, deixa eu voltar. Peraí, gente, deixa eu fechar a janela aqui. Voltei. Vou, olha, eu vou pôr um microfone aqui. Vocês me falam. Ah, não vai entrar. Deixa, deixa. Bom, então o que eu quero dizer com isso, né? Ai, peraí que entrou uma pessoa. Boa noite. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que os nossos traumas, eles realmente paralisam a gente. Os nossos traumas fazem a gente acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente. Como que a gente sabe que tem traumas nessa área da vida, né? Que faz a gente se sentir insegura? Porque simplesmente tem coisas que você sabe que você precisa fazer e você não faz. Existe o medo do fracasso, existe o medo do julgamento, porque lá na infância alguém deu risada de você, você construiu lá um castelo de areia e o seu irmão veio e deu risada. Isso para você foi tão marcante que fez você acreditar, bom, então eu não vou fazer, não vou criar nada novo. Por exemplo, também tem outras situações, às vezes a criança demonstrava um dom, vamos supor, para a arte, e o pai ia lá e não valorizava, não reconhecia ou até fazia brincadeiras. A criança entende que não vale a pena tentar algo novo, não vale a pena ser ela mesma. Então, isso traz, gente, consequência de bloqueios invisíveis. Você percebe que hoje, muitas vezes, você tenta fazer algo diferente e simplesmente não consegue. O seu corpo guarda memórias. Tudo que você viveu, porque assim, gente, as crianças do 0 aos 7 anos, do zero, eu digo assim, desde o ventre da mãe até os 7 anos, elas não têm filtro, elas simplesmente absorvem tudo que elas vivem ali na realidade delas. Então, se a criança viu o papai e mamãe brigando, se ela ouviu gritos, se ela ouviu, sei lá, inúmeras situações, às vezes a criança não precisa nem ouvir, ela entende, ela sente o campo da casa.
E ela observa aquilo e ela entende que a vida é isso. Ah, então a vida é isso. Vamos supor que ela viu a mãe que não tinha coragem de fazer várias coisas. A mãe sempre estava infeliz com algumas situações, mas não tinha coragem para tomar atitude. Muitas vezes essa filha também vai repetir esse mesmo padrão, porque ela entendeu que a vida é isso. Ela entendeu que quando mamãe e papai brigam, isso significa que o amor é assim, que o amor normal ele tem muitas brigas e até mesmo coisas piores, né? E assim, às vezes essa pessoa, quando ela vira adulta, ela até tenta mudar, mas ela continua atraindo as mesmas relações, ela continua indo para mesmos lugares. Por quê? O inconsciente ainda está programado para viver aquilo que ela se acostumou dos 0 aos 7 anos. 0 aos 7 anos é como se a criança vivesse num estado de hipnose. Então, por isso que é muito importante cuidar do ambiente para que a criança assim, se sinta segura, para que ela entenda o que de verdade é amor. Amor é respeito, amor é valorizar. Então, ela precisa enxergar isso na família, mas claro que na maior parte dos casos isso não acontece, né? E aí, quando essa criança vira adulto, ela tem várias questões, vários bloqueios, e ela percebe que vai precisar de terapia, né? Bom, vamos para o exercício, então. Escreva no papel, identifique uma situação do passado onde você começou a duvidar de si. Existe alguma memória hoje que faz com que você não se sinta capaz, que fez com que você começasse a não se sentir capaz? Por exemplo, eu tinha uma questão. A minha mãe vivia me criticando e ela não era pessoa de motivar, mas quando eu falhava, ela falava. Então, isso ficou tão registrado que fez eu travar em um momento da minha vida, né? Então, qual é essa situação da sua vida que faz com que você hoje ainda se sinta incapaz e não consegue ter a ação, tomar a decisão, ter coragem para agir? Escreva em um papel. Quem for terminando, dá um ok. Pode ser por chat também, se quiser escrever. Todo mundo já foi? Tô vendo um joinha da Jéssica. Ah, tem mensagem no chat, ok. Tá certo. Tá joia. E o quinto pilar, gente, é o principal, porque é o pilar da desconexão com a sua própria essência. A sua essência é divina. Você tem Deus dentro de você. Então, o que significa desconexão da essência? Se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu mereço o melhor, se eu não acredito que eu mereço ser amada, se eu não reconheço o meu valor, se eu vivo na ansiedade, se eu vivo depressiva, se eu não cuido do meu templo, que é o meu corpo, se eu não cuido da minha mente, das minhas emoções, das minhas relações, eu ainda estou presa na desconexão. Porque no momento que você passa a se reconectar com a sua essência, você passa a reconhecer essa centelha divina que existe dentro de você. Você passa a ter comportamentos de vida diferentes. Você passa a sentir que merece estar em ambientes melhores. Você passa a sentir que você merece relacionamentos melhores, mais saudáveis. Você passa a tratar as pessoas como essências divinas e não como inimigos, né? Porque muitas pessoas tratam bem só quem é ali, né? Amigos íntimos, família, mas na rua, quando você não conhece a pessoa, as pessoas se julgam, fazem fofoca e se maltratam, sabe? Como se fossem inimigos. Mas por quê? Se eu julgo o outro, se eu falo mal do outro, se eu amaldiçoo a vida do outro, significa que eu
ainda me odeio. Eu ainda não aceito quem eu sou de verdade. Existe ainda uma dor tão grande dentro de mim que eu ainda preciso me odiar. Então, qual é essa dor nesse momento? Qual é essa parte sua que você ainda não aceita? Qual é essa parte sua que você tenta rejeitar, esconder dos outros? Então, nesse pilar da desconexão da própria essência, quando a pessoa vive tentando se encaixar, se compara, se molda para agradar, ignora sua intuição, ela se afasta de quem realmente é, ok? Quem mais tenta se moldar para agradar? As crianças ali, depois dos 7, na adolescência. Hoje, você já é adulto, você já tem a consciência para entender que, para que eu preciso agradar? Eu preciso ser quem eu sou, eu preciso ser quem eu vim para ser. E a sua consciência é amor, a sua consciência é divina. Então, sem identidade clara, não existe confiança. Vamos lá, vamos escrever agora no papel. Quais partes de mim eu escondo para ser aceita? Então, o que que eu não gosto em mim? O que eu ouvi durante a minha infância toda? O que as pessoas riram de mim? O que as pessoas falavam que eu não conseguia fazer? Gente, antigamente, eu não sei hoje, né? Eu penso que hoje está um pouco melhor, né? Mas antigamente era normal as pessoas brincarem sobre a fraqueza do outro, dentro da família mesmo, o próprio pai, mãe, brincando, dando risada da fraqueza da criança. Às vezes a criança não conseguia alguma coisa e tiravam sarro dela. Então, muitos de nós crescemos com uma nítida lembrança de algo que eu preciso esconder. O que é que eu preciso esconder para ser aceita? E se eu mostrar isso para os outros, eu tenho risco de ser rejeitada. A questão é que enquanto eu não serei eu mesma, o universo, a vida vão me trazer pessoas e situações que vão tocar na minha ferida. Então, se eu não consigo ser verdadeira, como eu quero pessoas verdadeiras na minha vida? Se eu não consigo ser autêntica, como eu quero pessoas autênticas na minha vida? Como que eu posso cobrar de alguém sinceridade, verdade, honestidade se eu não sou comigo mesma? Né? Já escreveram? Rose? Rose, Cláudia. A Rose escreveu ali. A confiança. Peraí, deixa eu ver o que vem no chat aqui. Rose, sim. A confiança é construída através de pequenas decisões diárias de coragem. Então, por exemplo, amanhã ou ainda hoje, tem algo que você quer mudar na sua vida? Faça acontecer. Pequenos passos, pequenos, mas vai. Cumprir promessas feitas a si mesma. Colocou uma meta, faça acontecer, porque isso trabalha a sua própria confiança interna. Autoconhecimento profundo. Gente, autoconhecimento hoje, ele é essencial para que a gente sobreviva. Autoconhecimento é o quê? É você se conhecer, é você conhecer suas emoções, é conhecer como a sua mente pensa, porque se você não se conhece, a sua mente geralmente está contra você, não com você. Ela vive te sabotando. Então, autoconhecimento significa eu me conheço, eu sei as minhas feridas, eu lembro dos meus traumas, então eu vou limpar essas memórias de dor para que eu seja uma nova pessoa, para que eu olhe para o meu trauma lá na infância ou na adolescência, ou sei lá quando foi, e perceba, tá, se aquilo aconteceu na minha vida, o que é que eu precisava aprender? O que é que eu não aprendi até hoje? Que eu tô ainda na mágoa? Porque geralmente as pessoas, quando elas passam por algo muito difícil na vida, elas ficam presas a essa memória. Só que, pela lei de causa e efeito do nosso universo, o que que acontece? A vida vem e traz uma situação parecida de novo e de novo e de novo. E eu quero comentar aqui com vocês, eu compartilho com várias pessoas sobre isso. A nossa mente,
ela fica presa em looping quando existe uma questão não resolvida. Então, vamos supor que quando você tinha 4 anos de idade, aconteceu alguma situação que não foi difícil, não foi fácil para você processar. E eu não estou falando aqui de trauma trágico, não, porque para a criança ser um trauma, basta alguma necessidade dela não ser atendida, tá? Então ela não se sentiu acolhida, sentiu, sei lá, atraída pelo pai. Eu estou dando só um exemplo, tá? A mente dessa criança, por mais que ela continue crescendo, ela vai tendo várias situações, a mente dela fica presa em looping. Por quê? Porque quando ela vai começar a se relacionar com pessoas, amizades, depois namorados, ela vai projetar inconscientemente esses traumas sobre essa pessoa até resolver. Por quê? Porque essa emoção mal resolvida, ela fica se somatizando, vai crescendo, é uma energia que fica parada no seu campo, literalmente, até que uma hora ela precisa ir para fora, ela precisa ser curada. E aí, como que ela vem para ser curada, geralmente? Uma dor emocional muito forte, ou mais um acidente que, sabe, te faz refletir sobre a vida, uma doença física, né? Que faz você parar e querer buscar uma vida diferente daquela que você estava tendo. Então, gente, o autoconhecimento ele é a chave de ouro para que você tenha uma vida plena. Se hoje a sua meta de vida é ter uma vida calma, ter leveza na vida, ter uma mente clara, ter relações saudáveis, você precisa se autoconhecer. E o autoconhecimento ele tem que ser diário. Como que você se conhece? Meditação, ler livros sobre mentalidade emocional, espiritualidade, oração, cuidar do seu corpo, tudo isso, aos pouquinhos, vai trazendo mais autoconhecimento. E os processos terapêuticos, claro. Então, limpeza de crenças limitantes e conexão com a sua essência. E para te ajudar nesse processo, vem aí, desperte o seu poder. Eu estou aqui trazendo para vocês, então, uma mentoria em grupo, onde nós vamos ficar 6 meses de transformação profunda. Você não é procrastinador, você não é inseguro, você não é fraco. Você só está preso em padrões inconscientes e padrões podem ser liberados. Assim como eu passei por muito tempo liberando muitos traumas de medo de rejeição, de medo da solidão, de medo do abandono, de ser insegura ao me expressar. Eu consegui resolver isso. E através desse método eu quero ajudar vocês a saírem desse lugar de insegurança e serem pessoas corajosas, seguras, confiantes. O que está te bloqueando nesse momento? Medo de errar, insegurança constante, procrastinação silenciosa, falta de coragem para se posicionar, autossabotagem repetitiva. Isso não é falta de força, é frequência emocional desalinhada. E o que é a mentoria, então? Desperte o seu poder, é uma mentoria terapêutica em grupo, com duração de 6 meses, para liberar padrões de medo, curar insegurança profunda, romper ciclos de procrastinação, ativar coragem interna, reconectar você ao seu poder pessoal. Nós vamos trabalhar a elevação da consciência através dos 13 pilares da consciência. Vocês já ouviram falar no David Hawkins, gente? Ele foi um médico que estudou a frequência das nossas emoções. Ele demonstrou que cada emoção vibra em uma frequência específica e a sua vida reflete a frequência em que você está. Então, se neste momento você vibra em medo, você vai perceber que tudo que está ao seu redor está confirmando essa crença. Por exemplo, as notícias que você vê, as situações que você lida no dia a dia, as pessoas com quem você se relaciona. Quais são os 13 pilares da consciência? Gente, aqui era para ter todos os números, eu não sei porque que apagou. Então, nós vamos trabalhar a vergonha. Você tem medo de se expressar? Você tem medo de falar em público? Você tem medo de pôr para fora o que você sente? Você sente culpa? Culpa de mãe, culpa por algo que você fez no passado,
por algo que você prejudicou alguém, apatia, você sente que está estagnado, não consegue agir quando precisa agir, sente tristeza, medo, desejo. Desejo, gente, é a frequência da escassez. Raiva, existe uma raiva acumulada aí que faz com que você exploda com certas pessoas. Orgulho, que vem do ego. E nós vamos então trabalhar também fortalecendo a coragem, a neutralidade, disposição, aceitação e amor, ok? E aqui, gente, é a escala Hawkins. Lá de baixo, consegue perceber? Por exemplo, a vergonha, ela vibra em 20 Hz, que é a medida da frequência. E conforme ela vai subindo até a iluminação, que é a frequência do nosso mestre Jesus, né? E vários outros mestres que vieram, como Buda e entre outros, eles vibravam entre paz e iluminação. Então, quando você está na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza e no medo, você está lá embaixo. O seu campo energético, ele fica pequenininho. Então, quando você limpa essas memórias de dor, de sofrimento, que te paralisam, você vai subindo a sua frequência, você vai acessando as frequências de coragem, de boa vontade, de aceitação e por aí vai, ok? Então, você consegue perceber do lado esquerdo ali, que enquanto você está na vergonha, na culpa, na apatia, por exemplo, você está em desequilíbrio com o seu primeiro chakra, com o seu chakra base, né? Então, inclusive, muitas doenças, quando a pessoa já somatizou, né, se manifestam aí no primeiro e segundo chakra devido a essas frequências de baixa frequência, né? Frequências baixas. Então, por exemplo, quando eu tenho relações tóxicas com a pessoa que eu me relaciono, quando eu tenho mágoas, eu não sei me relacionar bem, eu estou vibrando aqui bem baixinho, né? E meu corpo muitas vezes me mostra através de uma infecção urinária, através de uma pedra nos rins, enfim, e várias outras doenças que a gente sabe que temos nessa região. Então, quando a gente sobe a frequência, a gente vai ali, ó, plexo solar, que já trabalha a nossa. Inclusive, gente, o plexo solar, quem tem muita ansiedade, geralmente sente muita vontade, né, de fazer muito número 2, né, ou até sente problemas no intestino. Por quê? Porque é nessa região gastro aqui. E aí existe um desequilíbrio. Mas quando está em equilíbrio, sabe o que acontece? Você se sente no seu poder, você se sente calmo, centrado, você consegue se expressar, você consegue se posicionar, você se sente com coragem. Então, nós vamos trabalhar essas frequências para que você alcance a frequência mais elevada, não da iluminação, né? Porque existe ainda um trabalho a ser feito, mas pelo menos para você sair desse lugar de vergonha, de culpa, de apatia, de tristeza e medo. E o que isso significa na prática? Então, gente, sair da vergonha, você vai parar de se esconder. Sair da culpa, você vai parar de se punir. Sair do medo, parar de travar. Ativar coragem, agir mesmo com desconforto. Vibrar no amor é viver alinhado com a sua essência. Você é amor. Você não muda forçando o comportamento, você muda elevando a sua consciência. Inclusive, gente, quando a gente eleva a nossa consciência, a gente para de esperar do outro. Porque a nossa frequência, ela faz com que a gente cocria, quer dizer, a nossa frequência cocria uma realidade mais elevada para a gente. Então, o que você vai receber nessa mentoria? Encontros ao vivo e gravados. Então, caso você não possa estar presente, você pode assistir gravado, tá bom? Ou reassistir novamente. Práticas terapêuticas profundas de liberação. Vamos trabalhar a liberação de crenças limitantes, de traumas, de padrões repetitivos, exercícios de autoconhecimento profundo, ativações energéticas para que você esteja sempre alinhada, com seu campo limpo. E nós vamos ter um grupo exclusivo de apoio. Esse acompanhamento é durante 6 meses. Gente, 6 meses, vocês imaginam, se vocês passarem por tudo isso, daqui 6 meses vocês serão irreconhecíveis. Após 6 meses, você terá mais segurança interna, clareza sobre quem você é,
menos procrastinação, vai ter posicionamento firme, decisões conscientes, energia elevada, autoconfiança estável e paz interna. Muito bom, né? Você não vai apenas melhorar a sua vida, você vai mudar o seu nível de consciência. O valor de um processo terapêutico de 6 meses como esse é de R$ 3.000, considerando acompanhamento, método estruturado, práticas profundas e suporte contínuo. O valor dessa mentoria é R$ 599 à vista ou 12 de R$ 59,90, mas para os primeiros 3 hoje, o valor é de R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. E ganha também para os 3 primeiros hoje o óleo essencial do Terra de Laranja, que nós vamos usar como complemento desse processo terapêutico. Vai ganhar de presente. Gente, esse valor é menos que uma pizza por mês. A diferença é que a pizza vai te alimentar por algumas horas e esse processo vai transformar a sua identidade. Então, reflita: quanto custa neste momento continuar travando seus projetos, duvidando de si, adiando seus sonhos e vivendo abaixo do seu potencial? O preço de não mudar é sempre maior. Então, quem for os primeiros 3, pode me mandar mensagem no WhatsApp particular, tá bom? E aí vocês vão receber esses presentes, tá? Para quem não conseguir ser os primeiros 3, aí o valor fica de 599, tá bom? Essa mentoria não é para quem quer apenas assistir, é para quem decidiu despertar. Se você sente que viveu pequeno demais, esse é o seu momento. Desperte o seu poder e as vagas são limitadas. Tá bom? Então é isso, gente. Vocês têm algumas perguntas? Podem escrever no chat ou falar, se tiver. Gostaram da aula? Sim? Ah, tem no chat aqui. Muito bom. Gratidão, Cris. Uhum. Gratidão, Cláudia. Espero que vocês tenham gostado. Gente, essa aula ficará gravada. Então, se vocês precisarem reassistir, podem assistir, tá bom? Então, gratidão, Jéssica. Gratidão, querida Cris. Gente, então é isso. Gratidão pela presença de vocês. Uma ótima noite de descanso aí. E a gente se vê então nas próximas aulas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.